Agora nós vamos falar do nosso terceiro mandamento em vendas. Tá? Então, o terceiro mandamento em vendas é envolva-se. Desenvolva uma compatibilidade, então, envolvimento pessoal ou não inicie o processo de vendas, tá? Esse processo de compra. Então, no primeiro momento, o seu processo de vendas, né, na abordagem, tá lá nos passos da venda, né? Então, no primeiro momento aí na abordagem de criar essa borda com o cliente, não comece falando de vendas. Não comece uma venda falando de venda. Fale sobre algum outro assunto que seja interessante para o seu cliente. Saiba fazer perguntas corretas, perguntas verdadeiras. Elogie de forma sincera. Tá? Não dá também para fazer um elogio falso. Tá? Faça um elogio sincero ao seu cliente, sobre a empresa do seu cliente. Comece um processo de vendas. Você está ali para abrir uma venda. Não entre aspas, tá? Não para fechar uma venda, está para abrir um relacionamento de longo prazo com esse cliente. Então, você está ali para começar um relacionamento através dessa venda que vai gerar várias outras vendas, indicações, tá? Recompras, que vai abrir várias outras oportunidades para você, profissional, para a marca que você representa, para a sua empresa. Então, você está ali para abrir um processo de relacionamento com esse cliente e não apenas para fechar uma única venda, tá? Então, venda é um relacionamento e é um relacionamento de longo prazo. Então, nesse momento aqui do envolva-se, você precisa estudar rapport, saber o que é essa técnica de rapport, a técnica do espelhamento e aplicar o rapport no seu processo de vendas, tá? Você tem que se tornar uma pessoa que vai gerar boas emoções para o seu cliente. Você também vai ter boas emoções do seu cliente. Então, se você no processo de vendas não conseguir gerar rapport, não ir, entre aspas, se você não for com a cara do cliente, é melhor que você passe esse cliente para um outro vendedor, para uma outra vendedora. Porque vai ser super difícil fechar essa venda. Tá? É muito melhor que você se sinta bem com esse cliente e vice-versa. Ele tem que se sentir, ela tem que se sentir bem, sentir à vontade com você e o processo de vendas ocorrer de uma forma natural. Lembre-se, se você tiver em um setor em que é tudo igual, quer dizer, todos os concorrentes trabalham com o mesmo produto e é tudo igual mesmo, as especificações técnicas é a mesma coisa. Os valores estão muito próximos, a variação é mínima de valores. Então, o prazo de entrega também é muito próximo, muito parecido, ou o mesmo prazo de entrega. Se é tudo muito parecido, muito igual, a única variável que vai diferenciar tudo isso é você. Você é a única diferença que a sua empresa tem. Você é a única diferença que esse comprador está vendo e ele vai notar. É você, vendedor, a única diferença. Então, crie esse processo de relacionamento, esse processo de amizade, de tal forma que esse seu cliente vai se tornar como se fosse um cabo eleitoral seu. Ele vai te recomendar como um profissional, vai te recomendar para o ciclo interno dele ali, para o ciclo de amizades, né, de profissionais. Ele vai levar o seu nome, porque ele confia em você. Então lembre-se, em um processo em que tudo é parecido, as pessoas vão preferir fazer negócios com os amigos delas. Agora, se as coisas não forem tão parecidas assim, ainda assim, as pessoas vão preferir fazer negócio com os amigos delas. Ou seja, com pessoas que elas conhecem, que são confiáveis. Então seja amigável, crie relacionamento. Crie relacionamento. No começo aí, de todas as vendas, né, seja uma venda pessoal, uma venda por telefone, comece fazendo perguntas e perguntas que sejam interessantes, tá? Especialmente se você for fazer uma grande venda, ou vai para uma grande reunião de negócios, uma grande reunião ali de estratégia comercial, vai receber alguém ou vai estar indo até o prospect, o possível comprador do seu produto ou serviço, essa pessoa não vai querer que você comece a contar o histórico da sua empresa, ou os seus números como um profissional, o histórico de tal produto, porque
ela já pode ter pesquisado todas essas informações no Google. Pode ser que ela saiba mais sobre você do que você imagina. Então comece fazendo perguntas que sejam interessantes para o comprador. Demonstre que você está interessado em gerar solução para ele, tá? Descubra quais são as dores do seu cliente em potencial. Descubra exatamente o que é que ele quer resolver, tá? Você está ali para resolver algum problema dele. Descubra qual é esse problema. E se além de resolver esse problema, você pode dar algo a mais para ele, tá? Faça isso. Então você está ali para fazer essa abertura de venda e não apenas o fechamento de uma única venda, tá? Então é um processo de amizade que vai se tornar um processo de longos anos, ok? Se concentre, se foque naquilo que você controla. Então você pode controlar as suas emoções, você controla os seus pensamentos e você controla os sentimentos que você vai demonstrar, as emoções que você vai demonstrar nesse processo de vendas, você controla. Então, seja uma pessoa amigável, uma pessoa amável, uma pessoa que faz com que os outros queiram estar perto de você. Desenvolva uma personalidade atraente, uma personalidade amigável. Te indico aqui um bom livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leia este livro. Ali te ensina como criar uma personalidade agradável. Te indico aqui o livro Quem Pensa Enriquece. O livro As Leis do Sucesso. Livros de Napoleon Hill. Te ensinam a criar uma personalidade agradável. Tá? Então lembre-se, você vai focar naquilo que você controla. As emoções, os sentimentos do prospect você não controla. O que ele vai falar ou até os ataques que ele pode fazer contra a sua empresa, ataques contra o seu produto, contra o seu serviço, você não controla. A sua resposta a esses ataques você controla. Por quê? Assim como você está em um curso de técnicas de vendas, existem cursos de técnica de compras. E algumas dessas técnicas de compras é desestabilizar o vendedor, atacando justamente o produto que ele vende, tá? Para ver o que o vendedor vai fazer. De repente vai abaixar o preço, vai te comparar na concorrência, ou você vai menosprezar o concorrente. São técnicas de compra. Então, fique tranquilo, fique tranquila, se controle e dê respostas inteligentes, tá? Dê respostas inteligentes. Então, a pior coisa que pode acontecer no início do processo de vendas é você começar a venda falando de histórico de empresa, dando informações, na verdade, desnecessárias. A pior coisa é você ser muito bom, mas muito bom mesmo, e dar informações inúteis. É a pior coisa que pode acontecer. Então não seja o tipo do vendedor que só estuda e na hora de aplicar, aplica coisa inútil. Um conhecimento gigantesco que não serve para nada. Tá? Seja uma pessoa que valoriza o tempo do seu cliente. Tá? Envolva-se com esse seu cliente, inclusive esse envolvimento, né, a técnica do rapport, o envolvimento que envolve também as próprias emoções, né, como gerar boas emoções dentro aí deste processo de vendas. E a técnica do rapport é algo que você vê com a gente dentro desse curso de vendas, tá? Você vê com a gente na parte dos passos da venda. Então aqui nós estamos trabalhando sobre os mandamentos da venda. Mas dentro de os passos da venda, você tem exatamente a aplicação dessa técnica do espelhamento, como fazer, tá? E como gerar ela de forma natural. Sua ação é a seguinte, agora você vai pensar nas suas últimas vendas, tá? Pensa aí nas suas últimas 5 vendas e escreva exatamente como essa venda começou. Como você começou o processo de venda? Foi falando do produto já, falando da empresa, ou você começou o processo de venda de uma outra forma? Pense aí, como você iniciou o processo de venda das suas 5 últimas vendas? Segundo ponto, escreva, foi de forma amigável? Quais foram os sentimentos gerados nessas suas últimas 5 vendas? Quais foram os sentimentos gerados? Foi um sentimento bom? Foi um sentimento ruim?
Você começou essa venda dando significados positivos ou contornando as emoções, muitas vezes negativas, as palavras de ataque até do comprador? Como você iniciou esse processo de vendas? Tá? Anote exatamente como foi esse processo de vendas. E depois disso, você vai iniciar os seus próximos contatos de venda com uma breve conversa informal, tentando gerar ali rapport, gerar ali alguma coisa que vai chamar a atenção, que vai criar conexão entre vocês, que vai gerar envolvimento. Aplique isso e tenha um registro fiel, tá? Tenha um registro de apenas uma sentença aí, de como você inicia cada visita de vendas, tá? Agora, para você dominar, você domina o envolvimento pessoal e a compatibilidade quando alcança um consenso e ri junto todas as vezes em que faz um telefonema ou uma visita. Conseguiu um sorriso do comprador é um bom sinal, tá? É um excelente sinal. A métrica não é apenas fazer uma venda, como eu te disse. A venda é criar relacionamentos. Sua meta é criar amizades que vão acabar se tornando múltiplas vendas e uma ótima fonte de referências. Voltando no que eu disse anteriormente, o resultado final é o fechamento do contrato. Isso é o primordial, tá? O fechamento do contrato. Não existe venda se o contrato não foi fechado. Mas você não está ali apenas para fechar contrato. Está ali para abrir um processo de longo período de relacionamento e de vendas recorrentes, tá? Esse é o nosso terceiro mandamento de vendas. Te aguardo agora para o nosso quarto mandamento de vendas, que é realmente extraordinário, tá? E você vai aplicar e os resultados vão ser gigantescos. Aplicando esses 3 primeiros mandamentos aqui, seu resultado em venda já vai melhorar muito. Tá? Imagine quando nós chegarmos ao 11º mandamento em vendas.